Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui para um dos nossos últimos episódios antes do draft da NFL. Eu e o João Eduardo Dutra vamos falar nesse programa sobre rumores do draft, as últimas notícias, as últimas fofocas sobre draft. Eu e o João falaremos aqui e no final do programa, na segunda parte, a gente vai fazer um mock draft mais diferente. Porque a gente vai fazer um mock draft tradicional, terça-feira, 9 horas da noite. Por que não vai ser segunda no feriado? Ué, o que foi, João? É segunda, não? Segunda não é o WWE, João? Não! Sábado e domingo e terça tem Flamengo. A gente tinha mudado pra segunda. Vai ser terça agora. Terça você pode? Mas terça tem Flamengo, não. Terça tem Flamengo. Puta que pariu. Eu botei errado. Tá, tem Flamengo. Eu vou mudar lá. Eu confundi, porque a gente ia gravar. A gente ia fazer domingo. Não, a gente ia fazer domingo. Eu não concordei domingo. Mas aí ia ter o WWE. Aí a gente não quis botar na terça, porque o João me alertou. Eu achava que o jogo era quarta do Flamengo, mas era na terça. Então por isso a gente botou na segunda. Então, segunda-feira, teremos o mock draft ao vivo lá no YouTube. Depois, na quinta-feira de manhã, eu vou lançar um episódio com as últimas notícias, os últimos rumores do draft. E na madrugada de quinta pra sexta, teremos um episódio pós-draft. Como eu e o João gravamos já, sei lá, uns 6, 7 anos. Todo ano, acaba a primeira rodada, a gente grava. E também no domingo, teremos aí um balanço dos 3 dias do draft. Então essa é a programação, fora os episódios sobre NBA, os playoffs da NBA rolando, né? Vai ter um episódio nessa madrugada de domingo pra segunda sobre o primeiro final de semana dos playoffs. João, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu tuitei errado o calendário. Obrigado por ter visto o tweet, inclusive, e me alertado. Você devia... Não vi o tweet, não alertei agora. Você devia ter notificação pros meus tweets. Eu recomendo. Mas, João, vamos começar pelo... Sigam o João, @duca_jl lá no Twitter. Jornalista, jornal A Tribuna de Niterói. Vamos passar por esses rumores. Alguns não são rumores, né? Alguns são literalmente os times falando, né? Eu ouvi um rumor que os Titans vão draftar o Ken Ward. Não sei se é verdade. Esse é rumor, porque o time não confirmou oficialmente. Mas esse mas o Ken Ward confirmou. O Ken Ward, perguntaram pra ele quem que eram os 5 melhores wide receivers da NFL. Aí ele falou Calvin Ridley, Treylon Burks, melhor running back da NFL, Tony Pollard. Mas eu gosto disso. Eu acho que tem que puxar a sardinha mesmo, tudo bem. A gente sabe o que tá acontecendo aqui, mas eu acho legal da parte dele. Um que não é rumor, porque foi o próprio Cleveland Browns que disse, o general manager do Cleveland Browns disse, eles veem o Travis Hunter como um wide receiver primeiro, né? Um wide receiver que joga também de cornerback, não um cornerback que joga também de wide receiver. E a gente já viu a entrevista essa semana do... Não sei se foi essa semana ou semana passada, do Travis Hunter falando que se algum time que o selecione tente impedir que ele jogue nos dois lados da bola, ele não vai jogar na NFL. E eu acho que ele só diz isso porque ele sabe que ele vai sair ou pro Cleveland Browns ou pro New York Giants, e os dois times já devem ter dado sinal positivo. Não, você vai jogar as duas, né? O quanto que ele vai jogar das duas, a gente vai ver na NFL. Mas surpreende isso, João, o Cleveland Browns afirmar que vê o Travis Hunter primariamente como um wide receiver? Não, eu acho que não surpreende, não. Eu acho que o Cleveland Browns, nesse momento, é o favorito para dar o Travis Hunter. E o Cleveland Browns tem uma necessidade muito maior de wide receiver de cornerback, na minha visão. Assim como o New York Giants, eu acredito. E eu já falei aqui no último podcast, eu acho que o real valor do Travis Hunter tá na posição de wide receiver. Eu não acho que ele, como cornerback, vale uma escolha de top 3 do draft. Inclusive, eu tava falando com o Gabriel ontem, eu acho que o Travis Hunter é o melhor cornerback do draft. Mas se você quer ter essa ilusão que um cornerback pode ser na escolha top 3, é bom você não ver o jogo dele contra Stanford, contra o L.K. Manning. E amassou o Travis Hunter naquele jogo. Então, mas eu acredito que o real valor dele tá como wide receiver. Então, não me surpreende o Cleveland falar isso. Eu acho que até Cleveland já preparando o terreno pra escolha. Que,
A gente tá draftando o wide receiver Travis Hunter. Ele vai ser... ele pode jogar na defesa, ele pode fazer isso, mas já é o Cleveland montando a narrativa, né? A gente tá draftando esse wide receiver aqui também, que quando o Denzel Ward se machucar, né? Nem se, né? Quando o Denzel Ward se machucar, ele pode quebrar um galho também como cornerback, né? E eu acho que tem valor, sim. Eu acho que tem valor selecionar o Travis Hunter como wide receiver primariamente, né? Apesar da maioria das pessoas ver o Travis Hunter como um cornerback primariamente. E sobre esse jogo, eu lembro que repercutiu bastante na época, quando foi contra o Stanford, né? Que o Travis Hunter não jogou bem, né? Mas todo cornerback vai ter isso. Foi 2023, foi nem no ano passado, foi 2023. Mas eu estava vendo esse jogo ontem e foi realmente curioso. E acho que todo cornerback vai ter um jogo, vai ter algum jogo. Assim, o Sauce Gardner, ele não cedeu nenhum touchdown, né, nos anos dele em Cincinnati, né? Mas vai ter algum jogo que um wide receiver foi bem contra ele e às vezes o cara... Se eu fosse maldoso, coisa que eu não sou, se eu fosse maldoso, eu ia falar que nesse jogo o Travis Hunter cedeu mais touchdowns que o Will Johnson em Michigan na carreira dele. Mas você não é maldoso. Eu não sou maldoso. Não. Verdade. Eu não sou. Mas acontece esse tipo de coisa. Às vezes o cara, o wide receiver teve o jogo da vida contra um quarterback que tá na NFL e o cara tá trabalhando... tá trabalhando numa concessionária. Em 2023 o Travis Hunter ainda não era o Travis Hunter, né? Que ganhou o Heisman, ganhou tudo. Ele era muito mais aquele estereótipo que a gente usava, que ele é ok nas duas posições. Em 2024 que ele realmente virou bom nas duas. Verdade. O outro rumor, que é em duas partes basicamente, né, sobre a escolha do Jacksonville Jaguars, né, que acho que durante todo o processo era a escolha mais popular, né, de mock draft, né? Quem que o Jacksonville Jaguars vai selecionar? Mason Graham com a quinta escolha. E até a gente conversou sobre isso essa semana, né, João? As odds pro Ashton Jeanty, running back, ser selecionado pelo Jacksonville Jaguars despencou. Hoje, se eu não me engano, o último site que eu olhei o Bears era o favorito para selecionar o Ashton Jeanty e o Jacksonville Jaguars era o segundo, até na frente do Las Vegas Raiders. E ao mesmo tempo que isso acontece, saiu um vídeo do Mason Graham treinando lá em casa com os técnicos dele e tal, usando uma camiseta do Jacksonville Jaguars. Que eu acho que pode não significar tanto assim, pode ser algo tipo, ele fez a visita dele com o Jacksonville Jaguars, ganhou a camiseta, vou treinar ali, pegou a camiseta que ele ganhou do Jacksonville Jaguars, né? Eu, por exemplo, tenho um monte de camiseta de poker aqui que eu ganhei e não sou patrocinado por nenhum site de poker. Mas eu acho que o mercado tá meio que dando um overreact. A minha tendência é acreditar que é o Mason Graham mesmo. Eu acho que... Claro que pode ter, alguém sobe e seleciona um quarterback e tal, não sei o que, e aí sobra um jogador que a gente não esperava. Mas eu não consigo ver o Jacksonville Jaguars, ainda mais porque eles passaram recentemente com o fiasco que foi a seleção do Travis Etienne. E eu sei, diretoria diferente e tal, mas eu gosto desse novo general manager do Jacksonville Jaguars, né, o Gladstone, que ele era o segundo no comando lá no Los Angeles Rams. Então, eu ainda acho que é o Mason Graham. Eu acho que... A gente já viu isso, negócio de odds moverem e acabar sendo nada. E eu não me deixaria levar por isso, não. Mas a gente também já viu as odds moverem e estarem certas, né? Sim. Lembro do draft 2018, quando o Sam Darnold era favorito todos os dias do mundo do draft, menos no dia do draft, quando o Baker Mayfield virou favorito para ser a primeira escolha geral. E acabou sendo o Baker Mayfield. Mas eu não ficaria surpreso se o Jacksonville Jaguars selecionasse o Ashton Jeanty, não. Porque na comunidade do draft, eles têm a teoria que tem 4 prospectos azuis nesse draft, né? Que é o termo que eles usam para os blue chip players. 2 são de posições premiums, que é o Abdul Carter e o Travis Hunter. E os outros 2 são o Ashton Jeanty e o Tyler Warren. Então, eu não duvido que Jacksonville veja o Ashton Jeanty como a melhor peça ofensiva desse draft. Tudo bem,
Gabriel falou do Gladstone, não seria a escolha mais analytic friendly possível você draftar um running back com a quinta escolha. Mas, de novo, é um draft que eu venho falando aqui. Eu não acho o topo tão talentoso. Eu não acho que você tem ali uma série de jogadores que vão fazer diferença em diversas posições. E o Ashton Giant, eu acho que ele é isso na função de running back. Então não me surpreenderia. E a questão do Mason Graham, é até difícil a gente falar isso, né? Mas tem algumas escolhas que parecem encaixadas que não são no topo. Porque, tipo, o único time que sabe o que vai fazer é o Tennessee. Cleveland tem 99% de certeza do que vai fazer. Porque eles têm 99% de certeza que o Tennessee vai fazer. De resto, tudo vai impactando. Porque o Mason Graham para Jacksonville tem sido uma escolha popular, mas e se... Eu não acharia... como é que eu posso dizer? Não ficaria surpreso se New England selecionasse o Mason Graham, por exemplo. Eu acho que New England vai de tackle. Eu ficaria muito surpreso. Se o Abdul Carter e o Travis Hunter não estiverem lá. Eu ficaria muito surpreso se não for o Will Campbell. Se os dois não estiverem lá, Abdul Carter e Travis Hunter. E os dois não vão estar. Mas se alguém selecionar um quarterback? Não acho que vai acontecer. E assim, você falou 99% pra Tennessee, mas acho que a gente já pode botar 100 aqui, né? Não, 99% pra Cleveland. Ah, sim. Porque Cleveland só não tem a certeza do acontecimento já que Tennessee vai selecionar o Ken Ward. Então tipo, Tennessee tá garantido o que vai fazer. Cleveland tá naquele tipo 99% mais. Sim. Só não pode dar certeza porque tem ainda uma variável. E aí quando o General Manager, o Andrew Barry, tá falando, eu vejo o Travis Hunter como wide receiver e tal, já também a gente falou, né? Dá toda a pinta de que os Browns vão de wide receiver. E a diretoria de Cleveland levou o Travis Hunter e o Shedeur Sanders pra jantar lá no Pro Day de Colorado. E informações dizem que o jantar foi mais sobre o Travis Hunter do que o Shedeur Sanders. Mas, tipo, tem que chamar o Shedeur Sanders, né? Porque não fica feio demais. Tipo, tipo quando a NFL concedeu a sua credencial pro jogo, porque eles tinham me credenciado, né? Aí, tem que dar a credencial pro João. Mas mudar essa credencial pro João sem nenhum acesso. Literalmente nenhum acesso. Quem lembra da época do podcast, do jogo, a credencial do João veio errado e veio sem nenhum dos acessos, né? Tipo, ele não tinha direito a nada. Teoricamente. Não podia nem entrar. Tava errada a credencial, não foi porque ele realmente... ferraram o João, não. Mas eu ficaria muito surpreso se for o Ashton Giant. Mas assim, se for o Ashton Giant, a minha empolgação com o meu amigo James Gladstone vai ser de janeiro e a dia 24 de abril, né? Porque eu acho que seria um uso, assim, por mais espetacular que seja o Giant, eu acho que é um desperdício de capital você usar a quinta escolha geral num running back. Vamos falar de quarterback agora, João. Jalen Milroe parece ter bastante apoio dentro da franquia, e eu uso entre aspas aqui, New York Giants. E eu acho até curioso, João. O Jalen Milroe foi um nome que a gente pouco falou, né, nesse processo do draft, né? Em determinado momento ele era ali, o que será e tal. Acho que tem muito a ver com aquele momento que ele perdeu a titularidade em Alabama. Eu acho que deu uma esfriada no... Ele perdeu e voltou, né? Acho que ele ficou tipo um jogo no banco, algo do tipo. Eu acho que deu uma esfriada nas cotações dele. Mas é um quarterback que foi convidado pro draft, né? Ele vai estar lá em Green Bay pra cerimônia. Eu não ficaria... Não só convidado, como aceitou, né? Que diz uma confiança dos dois lados. Verdade. Tanto da NFL quanto dele. Verdade, mas assim, eu acho que podem ter vários times pensando assim, Jalen Milroe, não vamos pegar um quarterback na primeira rodada, vamos pegar o Jalen Milroe na segunda, porque as ferramentas físicas estão todas lá, né, João? Ele tem que... O que ele tem que consertar muito é tipo o que acontece aqui entre aqui o nariz e o cabelo, né? A questão do Jalen Milroe, né? Mas eu não... Eu acho que faria sentido pros Giants. Acho que é uma aposta. Mas ao mesmo tempo, qual que é o incentivo
pro Brian Daboll, pro Joe Schoen investirem uma escolha alta no Jalen Murrow, sendo que ele é um cara que, se o Jalen Murrow virar alguma coisa na NFL, não vai ser sob o comando dessa dupla, porque ele é aquele cara, você não vai lembrar talvez, porque acho que você não acompanhava na época, ou você era muito novo, o draft do Bruno Caboclo na NBA, né? E aí ficou famoso quando um analista lá da ESPN americana falou, pô, ele tá há 2 anos de estar há 2 anos pronto. E eu acho que o Jalen Murrow é mais ou menos isso, é um projeto, é meio Joe Milton com o New England Patriots, né? É um projeto para vários anos e eu, ao mesmo tempo que eu entendo, eu consigo ver os Giants fazendo, eu também vejo que, pensando na questão humana, eu não sei se eles iriam querer fazer essa aposta para outra pessoa receber o rendimento. Mas eu não sei se eu concordo necessariamente sobre essa outra pessoa receber o rendimento, porque por mais que eu acho que o Brian Daboll esteja pré-demitido dos Giants, ele tem que ter na cabeça dele que ele pode reconquistar o trabalho dele, né? E eu acho que essa reconquista do trabalho dele passa por ter algum plano na posição de quarterback. É reconquista ou é organizar as cadeiras no Titanic? Eu acho que ele tem que acreditar que ele pode reconquistar. Porque senão, o que ele tá fazendo lá? Ele tá lá com o violino, né? Lá no pessoal. Eu acho que isso passa por ter um plano na posição de quarterback. Eu acho que não pode só chegar, não, vai ser James Winston e Russell Wilson e é isso. Esse é o nosso plano pro futuro. Então, vamos supor, ele consegue ganhar os jogos que ele precisa pra manter o emprego dele no ano que vem. Que ele precisa ganhar alguns jogos pra fazer isso. Se ele estiver escolhendo o topo do draft de novo, ele vai perder o emprego, correto? Correto. Mas assim, não é, eu não tô dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou tentando ler a situação e por isso que eu tenho essas dúvidas quanto a esse suposto apoio. Então, mas a minha questão é, eu acho que o incentivo dele passa por causa disso. Falou assim, não, a gente tá aqui, a gente vai ganhar os jogos que a gente precisa com o Russell Wilson e James Winston, mas calma, tem um plano aqui na posição de quarterback. A gente selecionou esse cara aqui, que ele tem todas as ferramentas e a gente acha que a gente consegue desenvolver ele. Porque se eles não selecionarem o quarterback nesse draft, é meio que, então tá, você ganhou os jogos que você precisa no ano que vem. E agora? É a mesma coisa no ano que vem? Porque eles não vão estar escolhendo o topo do draft. Sim, eu gostaria que selecionasse o quarterback, né? Eu só acho que eu consigo mais ver esse time, não, vamos selecionar alguém que nos ajude agora e tal. Mas até pra questão de autopreservação, né? Se o Russell Wilson e o James Winston são um desastre, o que tudo leva a crer que serão, tipo, novembro, vamos colocar o Jalen Murrow pra jogar. E aí ele joga bem, aí eu acho que é meio que a última chance de você manter o seu emprego, né? Se você é o Brian Daboll, Joe Schoen. Você me convenceu. Você selecionar um quarterback também, você dá uma vida a mais, não só pro Brian Daboll no ano que vem, pra esse ano. Sim. Porque se Russell Wilson e James Winston dão errado, começam muito mal. Já começam muito mal, 0-8. E tentaram o Russell Wilson, tentaram o James Winston. Não tem um quarterback calouro, o Brian Daboll vai ser demitido no meio do ano. Sim. Se tem um quarterback calouro, você fala assim, não, peraí, vamos botar o moleque pra jogar, ver o que tem aqui. Verdade. Falando em quarterbacks, tem mais 2 aqui sobre quarterbacks. Tyler Shaw parece estar subindo, João. E foi listado aqui numa matéria da NFL.com como uma possível escolha de primeira rodada. E o que você acha sobre isso? A gente falou sobre questão de quarterbacks mais experientes vindos do college, talvez venham tendo um momento na NFL, né? E tipo, Jaden Daniels, Brock Purdy e tal. Você acha que você consegue ver um mundo que ele sai na primeira rodada? Consigo. A gente tá falando do Jalen Murrow agora. É engraçado comparar o Tyler Shough com o Jalen Murrow, né? São os dois polos completamente opostos da posição de quarterback. O Tyler Shough tem idade pra ser pai do Jalen Murrow. Alguma coisa parecida com isso. O Jalen Murrow, você tem um cara ali que o chão é muito baixo, você não tem confiança nenhuma que ele vai poder ser um titular no primeiro ano da NFL, mas o teto dele talvez seja o mais alto do draft da NFL. Porque o Jalen Murrow faz 2 coisas bem, que é correr com a bola e lançar em profundidade. O resto é o problema. Então, você espera que você consiga desenvolver esse resto pra ele ser um bom quarterback da NFL. E do outro lado você tem o Tyler Shough, que é um cara que já vai chegar com 26 anos na NFL. E é meio que ele tá
pronto pra ser um quarterback da NFL, mas vai ser o suficiente pra ele ser um bom quarterback da NFL, esse pronto dele? Você não pode bancar, não. Eu vou desenvolver esse cara aqui de 26 anos com histórico de lesão, que só foi jogar no último ano dele no college. Você não pode bancar nisso. Você tem que bancar aqui, não. Vou estar recebendo um cara aqui pronto, que ele vai estar mentalmente à frente dos outros quarterbacks e já vai conseguir ser um quarterback titular decente da NFL logo de cara. Então, eu acho engraçado comparar os dois, mas eu consigo ver o Tyler Shough sendo escolhido na primeira rodada por causa disso, porque algum time talvez valorize isso. Não, quem é o cara que a gente pode botar aqui que já vai resolver o nosso time? Por exemplo, um exemplo que eu tenho, o New Orleans Saints. Eu não acho que eles vão ser o Tyler Shough com a 9ª escolha. Mas se eles, ali, 30ª escolha, eles voltarem para a primeira rodada para ter o Tyler Shough no elenco, eu não vejo tão ruim, porque o Tyler Shough pode jogar no New Orleans Saints esse ano. Para um time talvez que precisa de um quarterback que jogue, assim, a gente fala, né, a ordem dos caras serem selecionados não necessariamente reflete a ordem que a maioria dos times tinham ele nos rankings, né? Às vezes um quarterback, às vezes um time tem um quarterback muito acima dos outros. Sim. E esse time seleciona acima. O ponto que eu quero chegar é, se algum time precisa de um quarterback pra jogar, ele é uma aposta melhor, tipo, pra jogar em 2025, ele é uma aposta melhor do que o Jackson Dart, por exemplo, que o próprio Jalen Milroe, né? Então é uma questão de necessidade mesmo, apesar... Exatamente, eu acho que tem times na NFL que precisam desse cara. Tem times na NFL. Eu acho que vão acabar sendo escolhidos na segunda rodada. Se apostar, eu acho que o Tyler Shough seria uma escolha de segunda rodada desses times aí, o New Orleans Saints. Se o New Orleans Saints não draftar um quarterback na primeira rodada, o que parece que vai acontecer, o Tyler Shough vira uma ótima opção. Eu acho que um time, por exemplo, como o Minnesota Vikings, o Minnesota Vikings precisa de um quarterback para jogar esse ano, porque você não tem certeza absoluta de nada sobre o J.J. McCarthy. E eles perderam o Daniel Jones, perderam o Sam Darnold, aparentemente não vão pegar o Aaron Rodgers. Então, quem é o cara ali pra... o J.J. McCarthy ainda não tá bem na reabilitação dele, ou ele simplesmente precisa de mais tempo, porque o J.J. McCarthy era o quarterback mais jovem do ano passado. Então, quem é o cara que vai jogar? O Tyler Shough. Verdade. Pro Minnesota Vikings faz muito mais sentido o Tyler Shough do que o Jalen Milroe, por exemplo. Verdade, porque pra que você vai ter duas apostas, né? Porque o J.J. McCarthy era uma aposta também, né? Como você falou, muito jovem e tal. Ainda sobre quarterbacks, o Todd McShay, né? Que é um dos principais analistas de draft nos Estados Unidos, né? Um dos caras mais respeitados. Ele disse que ouviu de pessoas de que o Shedeur Sanders é um cara que conta com a simpatia do Mike Tomlin, head coach do Pittsburgh Steelers. João, Steelers tem, qual a escolha mesmo? 21ª. Isso. Será que existe um mundo que o Shedeur Sanders chega lá? Ou, de repente, um mundo que os Steelers... ele cai o suficiente pro alcance dos Steelers pra uma troca pra subir? Eu acho que a questão vai ser o New Orleans Saints na 9. Eu acho que nesse momento tá meio que claro que ele não vai ser uma escolha top 3. Não sei se você concorda comigo. Top 3. Concordo. Que, na minha visão, ele caía pra 9 pros Saints. Que hoje, que a gente vem falando isso nessa temporada de draft, né? Como é que as coisas vão mudando e as prioridades do time vão mudando. Hoje o Saints parece ser um backstop pra ele, porque mais hoje do que há 2 semanas atrás, o Saints parece que vão draftar um quarterback. É como se ele estivesse caindo assim, perto de uma parede, aí tem um ponto pra ele se agarrar, que é a escolha número 9. Se ele não conseguir se agarrar lá, ele vai cair bastante. Aí o próximo beiral eu acho que é 21 mesmo. Só que a grande questão pra mim tem o Saints, que nesse momento, na minha visão, parecem ser o favorito a draftar o outro quarterback do top 10. Sim. Aí ficaria entre Shedeur Sanders e Jackson Dart. O Shedeur Sanders pra mim é melhor. Eu não ficaria surpreso se fosse Jackson Dart a escolha. Até por quem o Kellen Moore é. A questão é que eles precisam de um cara pra jogar, né? Por conta da situação do Derek Carr. Exatamente. Então por isso o Shedeur Sanders ganha pontos. Mas o Kellen Moore, na carreira dele, tem trabalhado com quem? Jalen Hurts, Justin Herbert, o próprio Dak Prescott, que são muito mais caras do bração, habilidade física, conseguir levar a bola no fundo do campo, do que o Shedeur Sanders é. O Shedeur Sanders, a gente tem na cabeça que ele é o game manager, que é o cara que vai estar com um processamento mais rápido. E não é o estilo de quarterback que o Kellen Moore tem trabalhado na carreira dele.
Então não fica Era o estilo de quarterback que o Kellen Moore era na NFL. E aí, às vezes até por causa disso ele não quer trabalhar com esse cara. Talvez ele saiba que ele não era um exemplo de espécime de quarterback. É tipo o Billy Beane no Moneyball, né? Que ele se revolta contra o sistema que gosta de caras como ele. Que gosta de caras como ele. Era como jogador, né? O 5-2 players que ele era. Sim, tanto que naquela época o Oakland A's não draftava jogadores vindo direto do colégio. E só draftava o cara vindo... Enfim... Tem que ter uma estação ao Flamengo e tem que ter uma estação ao Moneyball em cada episódio. João, a gente tá gravando antes do Flamengo e Vasco. Eu acho que vai ser 2-0. Pra quem? Brincadeira! Brincadeira! Eu acho que vai ser um do Arrascaeta e Juninho Xereca entra no segundo tempo e faz o segundo. Bom placar. E no basquete? Flamengo e Boca? Basquete, eu torço pelo Flamengo, mas confesso que meu cérebro tem um espaço limitado pra acompanhar tantos esportes assim. Enfim, voltando para o draft. Você não deu seu palpite? Não, o quê? Seu palpite, Flamengo e Vasco. O Flamengo vai ganhar, acho que vai ser 4-0 Flamengo. Gols de? Aí não ajuda, rapaziada. Pedro, Bruno Henrique sai fazendo assim, ó, com dinheiro. Johnny Manziel. O Pedro, Bruno Henrique, Juninho é bom. E o outro fica pra galera aí. O outro vai ser de um zagueiro, Léo Ortiz. Esse é o espírito. Mas, enfim. Se o Shedeur Sanders não for escolhido com a 9ª escolha pelo New Orleans Saints, aí o lugar mais lógico seria o Pittsburgh Steelers. Mas aí eu acredito que o Pittsburgh Steelers entra numa competição contra Cleveland Browns, New York Giants, todos esses times que não selecionaram um cornerback no início e podem, eu não pagaria, eu não queria selecionar o Shedeur Sanders com a 3ª escolha geral. Mas aqui eu fazendo um pacote com a 34ª e uma 2ª no ano que vem, talvez seja interessante. Então, será que o Cleveland Browns pode pular pra frente? Se o Cleveland Browns selecionar o Travis Hunter, será que eles não podem pular na frente dos Steelers pra selecionar o Shedeur Sanders? Dá uma identidade pros Browns que eles não têm há muito tempo, né? Eu acho que seria realmente interessante. O exemplo extremo disso que você tá falando é o Houston Texans em 2023. Eles selecionam o CJ Stroud e sobem pra selecionar o Will Anderson. Claro que foi um exemplo muito extremo, né? Porque... mas eu acho que a vantagem deles é que eles tinham uma escolha de primeira rodada extra. Sim, verdade. Esse ano ninguém Cleveland tem, Brown, né? Cleveland Browns e New York Giants tem que pular da 2ª rodada. Então, não tem como, eu acredito que não tem como eles pularem os Saints pra fazer isso. Não, isso não. Porque envolveria uma escolha de primeira rodada no ano que vem. E se você vai gastar uma escolha de primeira rodada no ano que vem, uma de 2ª rodada esse ano, seleciona o cara no top 3, então. Verdade. Não tem por que você não fazer isso. Mas, pra pular os Steelers pra 20ª escolha, eu acho que não envolveria uma futura primeira rodada. Porque eles abrem a 2ª rodada. Você então, subir da 34 pra 20ª, por exemplo, pra selecionar na posição do Denver Broncos, né? Acho que seria uma escolha de 2ª rodada, né? E é plausível pra você selecionar um quarterback. Sim, verdade. Então, eu acho que aí começa, porque eu acho que os Steelers, 21ª seria o backstop ideal. Mas os Steelers vão ter que ficar ligados nisso. Então tá, passou dos Saints, então vou aqui esperar e ver o que acontece. Não. Talvez os Steelers seja um time que tenha que se garantir, pular algumas escolhas pra selecionar ele. Verdade. De repente 16ª aqui com os Cardinals e tal. E um time que é interessante, 15ª pra Atlanta Falcons. A Atlanta Falcons tem 5 escolhas nesse draft, né? Verdade. Uma que eu ia falar aqui, se alguém ama mesmo o Shedeur Sanders, uma escolha que todo mundo sabe que tá à venda é a do Panthers na 8, né? Logo à frente do New Orleans Saints. Sim, mas quem é o time dentro da primeira rodada que vai fazer isso? Só os Steelers? Se os Steelers amam mesmo o Shedeur Sanders, custaria uma escolha. Não acho que seria uma escolha de primeira rodada. 21ª pra 8ª, não é? Eu acho que teria que ser tipo uma 2ª e uma 3ª. Algo do tipo. Eu não acho que tem que colocar uma primeira rodada. Os Steelers não tem 2ª rodada esse ano. Os Steelers não tem 2ª rodada esse ano. Teria que ser do ano que vem, Do ano que vem, a 2ª ano que vem eu acho que não faz. Primeira esse ano, 2ª ano que vem. É difícil.
Vamos passar pra última aqui. O Jordan Reed, que não é aquele ex-tight-end do Washington Commanders, é um analista de... É Reed com I esse, né? Não, é a mesma grafia. Não. O da ESPN é Reed com I. R-E-I-D. Sim. E aquele que era... é Reed de Reed Richards. R-I-I-E-E. É verdade. Você tem razão. Aliás, todo mundo tava falando mal do trailer de Quarteto Fantástico. Eu achei legal. Não achei ruim, não. Talvez... Eu tô meio out da Marvel. Eu acho que o cenário atual pra Marvel é entrar com baixas expectativas. Por exemplo, eu tinha a menor expectativa do mundo, da história da humanidade pro último Capitão América, e não achei tão ruim quanto as pessoas falaram. Eu achei, um filme de super-herói ruim, mas não o pior filme da história. Mas é o cenário atual. Nem tô acompanhando Demolidor, que é uma série que eu gostava pra caramba. Eu tenho que pegar, porque depois que eu saí de férias eu parei de assistir, eu tenho que retomar. Eu vi outro dia no tweet que você ia gostar muito, João. Não te mandei, porque eu não tinha certeza se você... Eu tinha quase certeza que você ia gostar de Demolidor. Que eles falam assim, poder de fulano, isso. Poder de ciclano, isso. Poder do Punisher. É o cara que tem o maior dog em rim. Tem o maior cachorro dentro dele. De fato. É o superpoder do Punisher. Último aqui, o Jordan Reed. Ele acredita que o Jahdae Barron, cornerback de Texas, vai ser escolhido antes do Will Johnson. Eu não acho que isso é uma opinião impopular, não. Não? Você acha possível? Eu acho que é possível. Eu acho que tem, não só o Jordan Reed, eu acho que tem alguns veículos americanos já botando o Jahdae Barron na frente. O Pro Football Focus coloca ele na frente. O Todd McShay tem o Jahdae Barron na frente do Will Johnson. Eu acho que no mock draft dele tem o Will Johnson saindo na frente, porque o primeiro time a selecionar um cornerback, se eu não me engano, é o San Francisco 49ers. E o Will Johnson acho que se encaixa melhor no que o Rob Saleh pensa de defesa do que o Jahdae Barron. Mas no ranking geral, eu acredito que ele tenha o Jahdae Barron na frente. E não me deixa surpreso. Eu particularmente acho o Will Johnson mais jogador. Mas o Will Johnson teve alguns problemas no ano passado, né? O time todo de Michigan teve. Mas ele acaba perdendo um pouquinho de terreno pro Jahdae Barron. Me lembra muito, de novo, já falei isso aqui no último mock draft, me lembra muito a situação do Derek Stingley. O Derek Stingley surgiu em LSU logo como calouro. Esse cara é uma escolha de primeira rodada, garantido. E não é que ele necessariamente piorou. Que ele já foi muito bom como true freshman, então ele nunca... qual que é o próximo passo dele? Se ele desse outro próximo passo, ele, é ser o melhor cornerback do mundo já no college. Então, ele ficou meio que estagnado e viu outros caras ganharem terreno. Acabou que o Derek Stingley foi o primeiro cornerback draftado naquele draft. Mas ele e o Sauce Gardner entraram numa competição, acho que... pau a pau, os dois. Então, não acho que o Derek Stingley saiu correndo com a posição. Qual é, cara? Pro draft. Eu tentei pensar em outro termo, mas não veio nada. A medição no Combine tá ficando muito difícil, assim, tá... Os caras estão perdendo a linha, né, pra chegar nesse ponto. Mas é parecido também porque, assim como o Darren Stingley, ele foi campeão também já, né, e aí toda a universidade, tirando Georgia, que é um negócio absurdo, né, ganha um título e tem uma queda, né, no segundo ano, né, e... Eu acho que... O Michigan não teve uma queda só por causa do título, né? Teve uma queda perdeu que literalmente... Não, literalmente, perdeu o técnico, os caras foram indiciados por roubo, perderam quase todo mundo, sobrou só um cara lá, tipo, assume essa pica aí, por causa do esquema de roubos de sinais. Eu acho que, assim, o Will Johnson, eu acho que os dois têm questões, né? Engraçado que eu tava lendo, no mesmo guia que eu tava lendo aqui, falar, o Jahdae Barron, ele tem a velocidade, mas a aceleração dele poderia ser melhor. E o Will Johnson, a aceleração dele é boa, só que a velocidade dele máxima não é das melhores, né? Só que acho que o Jahdae Barron, ele te dá mais versatilidade, né? Ele não é aquele corner de 1,90 m, né? Tipo o Will Johnson, né? Ele tem 1,80 m, 1,80 m e pouco. Mas ele é aquele cara que pode jogar no slot, pode jogar de corner. Ele é mais Trent McDuffie do que Sauce Gardner, né? Eu acho que é uma comparação que você pode fazer. Mas quem você prefere ter no seu time? Sauce Gardner, claro.
Mas eu acho que o Trent McDuffie, ele era aquele cara que a gente falava do piso, né? Que ele é um piso altíssimo. E ele virou até mais do que a gente esperava, na minha opinião. Uma coisa que esses slot corners têm, né? Porque eu acho que eles entram tem um bump no chão deles por causa disso. Porque, a gente vai draftar o Jadae Barron. A gente quer que ele seja o cornerback número 1, lockdown, dos melhores da NFL. Mas se ele não conseguir ser logo de cara, eu acho que ele vai se dar bem no slot. Sim. Porque ele já fez isso. O Will Johnson é assim. A gente quer que ele seja o cornerback lockdown. Se ele não for logo de cara, eu não sei se tem como ele jogar. Porque eu não sei se ele vai ser tão bom no slot como o Jadae Barron seria. Concordo. Vamos passar agora pro nosso draft, João. Lembrando novamente, segunda-feira, 9 horas da noite. Se inscreva lá no canal no YouTube. Você que tá assistindo no YouTube agora, se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário. Depois deixa comentário dizendo quem que você acha que venceu o draft entre o João e eu. Você que tá no Spotify, eu vou botar uma enquete lá pra você votar. Segue, deixa 5 estrelas, tudo isso é muito importante pro programa. Oi, diga, João. Eu quero a explicação, que agora você botou competição, eu quero a explicação certinha. Quais são os critérios? Vai ser um mock draft? Vai ser gente escolher os melhores jogadores? NFL colocou 2 times novos de expansão. Esses 2 times, só eles 2 vão selecionar no draft de 2025. Vão ter 11 escolhas cada. O objetivo é montar a melhor base possível. Então, não 2 quarterbacks, não faz sentido. Aí você que... Tem que montar o time. Não, queria saber se... montei a lista com os melhores jogadores. Tem 4 tackles na lista. Sim, mas você vai montar a base. Você não necessariamente precisa preencher, do goleiro ou ao ponto de esquerda. Você pode ter alguma redundância ali, dependendo de como você vê. Sim, mas é um fator a redundância. Sim, verdade. Se eu tiver 2 running backs no meu... aí você... O ouvinte vai saber avaliar na hora de votar, né? Vamos botar aqui na tela do mock draft, que eu preparei aqui. Na verdade é a mesma que eu sempre uso e vou colocando. João, como eu sou educado, você tem a primeira escolha. Travis Hunter. Eu imaginei que fosse ser isso, né? Ele é o melhor jogador. Você vai ser... A sua organização vê o Travis Hunter como cornerback ou como wide receiver? A minha organização vê ele como os 2. Então eu já matei 2 posições uma só. No meu mundo ficticioso, desse meu time, o Travis Hunter vai jogar 100 snaps por partida e vai ficar bem. Desligou a lesão. Eu desliguei as lesões no Madden. Não, justo. Eu vou... Mas, primeiramente, como wide receiver. Eu vou com um cara que eu acho que tem um dos maiores gaps dele pro segundo colocado, que é o Ken Ward, quarterback da Universidade de Miami. É o quarterback dos sonhos? Não. Mas eu acho que a diferença dele pros outros quarterbacks dessa classe é significativa. Eu acho que é o que tem a maior chance de ser o franchise quarterback. Então, eu vou com ele aqui. João, sua segunda escolha. Aí fica difícil eu selecionar o Abdul Carter, né? Claro. Ter a oportunidade de ter Travis Hunter e Abdul Carter. Eu acho que, indiscutivelmente, os 2 melhores jogadores desse draft. Então, já montar uma base forte pro time. Justo. Eu vou agora aqui com... É o que vai acontecer no dia. Esses 3 caras serão os 3 primeiros selecionados, né? E eu vou aqui... Eu não sei se eu choco o mundo. O que eu faço aqui? João. Vai, Ashton Gente, vai. Não, eu tenho que manter o que eu acredito. Eu vou de Tate McMillan. Vou com um alvo pro meu quarterback que eu selecionei. Ele é o melhor wide receiver não chamado Travis Hunter, né? No draft. É um cara que tem um protótipo de wide receiver 1. Tamanho, força. E eu achei até que ele estava sendo um pouco subestimado recentemente, João. As pessoas não têm falado tanto dele. Então eu vou de Tatora McMillan. Ok.
Então, seguindo a lista ali de melhores jogadores do draft, foi Mason Graham, com a minha terceira escolha. Montar uma baita linha defensiva com a Abdul Carter e Mason Graham. Depois de ataque a gente vê. Ataque vou deixar minha mente. Você tá selecionando o cara de Michigan? Fazer o quê? Não esperava essa. Minha escolha agora. Se você tá investindo na defesa, eu vou investir no ataque. Eu vou de Tyler Warren. Tight end. Tá bom esse núcleo? Tá. O núcleo. Eu posso chamar esse núcleo de mid? Não. Você tá sendo maldoso. Você acabou de falar nesse podcast que você não ia ser maldoso. Quarterback mid, wide receiver mid, e o Tyler Warren é bom, isso aqui é um tight end, então... E o Tyler Warren... Vai. Tá bom, sua quarta escolha. Minha quarta escolha... Eu vou agora olhando pro ataque, eu vou de Armando Membu, tackle de Missouri. Pra mim é o melhor tackle desse draft. E eu tenho mais confiança nele como tackle que o Will Campbell, mais confiança na saúde dele que o Josh Simmons. Então eu vou de Armando Membu. E de novo, o tackle mais jovem desse draft já começa a montar a linha ofensiva desse time. Boa escolha. Eu com a minha quarta escolha geral... Cara... Não, você não deu defeito no seu fone, não, tá? Não pausou o podcast, não. É o que eu tô pensando mesmo. Eu vou de Will Campbell. Eu vou com o left tackle de LSU. Goleiro Diego do Flamengo de 2006? Qual é, cara? O João fica puto, hein? Diego, ídolo do Havaí. Ele fica puto quando fala mal do Diego. Eu acho que... Tudo bem. Eu tenho uma foto com o Diego. Sério? Manda pro João depois. Manda pro Rodrigo. Eu acho que as pessoas... Assim, tudo bem, é importante você ter o braço comprido. Mas ele é um bom jogador de futebol americano. E vai ser um bom jogador de futebol americano na NFL. Eu não acho que... essa questão do braço vai impedir ele de ser um bom tackle na NFL. E no pior cenário possível, eu acho que ele vai ser um guard muito bom. Então eu vou de Will Campbell aqui. Eu concordo com o que você acabou de falar, mas um ponto que eu vi falando sobre essa transição do Will Campbell como guard, que é pra gente meio que frear um pouco nesse negócio, não, se ele não der certo como tackle, ele vai ser um dos melhores guards da NFL. Depois você olha o Will Campbell jogando e vê como é que é a stance dele. Ele dificilmente ele joga abaixado. Ninguém falava que o Mekhi Becton ia ser um bom guarda, ele foi um bom guarda ano passado. Sim, e é a exceção que prova a regra. Isso aí me parece mais retórica do que algo de fato verdade. Justo. Mas eu não sei se é tão... bota ele como guarda que resolve. Eu acho que vai ter um períodozinho de adaptação pra ele. Não acho que ele, por exemplo... Um exemplo aqui, eu não acho que ele vai... Ele chega na NFL como guard, como o Quentin Nelson foi. Porra, mas também ele não vai ser o melhor guarda da NFL, né, porra? Mas o Quentin Nelson chegou já como o melhor guarda da NFL. Sim, mas ele era um guarda, ele não era um... Não era um possível tackle. Sua quinta escolha. Minha quinta escolha? Eu não vou selecionar um quarterback até a minha última escolha, porque não faz sentido. Porque tem que jogar o draft. A minha quinta escolha... Aí, que eu falei desse draft, já caiu, já não tem mais nenhum prospecto que eu acho que é... Olha, muito, muito acima da média. Eu vou de Ashton Jeanty com a minha quinta escolha. Boa escolha. Eu tava pensando em selecionar ele na próxima. Eu já queria selecionar Ashton Jeanty, tem umas 2 escolhas. Desde a do Mason Graham eu já queria selecionar ele. Só que eu falei assim, não, o Gabriel não vai selecionar ele agora. Esse é o meu... Eu tenho que jogar. Pra o pessoal que joga, que vê aquela série Suits dos advogados, não é jogar as chances, é jogar o homem. Eu sabia que o Gabriel ia demorar a selecionar o Jeanty por causa disso. Eu tenho esse defeito no meu jogo aqui, nesses mock drafts que a gente faz. Minha escolha agora... Me vê o Jahdae Barron, cornerback da maior universidade dos Estados Unidos,
a Universidade do Texas. Eu gosto da segurança que ele te dá, né, de poder jogar várias posições. Will Johnson, que perderia na corrida pra mim ou pro João, antecipando aqui a cornetada, caso o João selecione ele. Mas eu vou de Jahdae Barron aqui. João, sua 6ª escolha. Minha 6ª escolha. Eu vou de Will Johnson. Acho que forma a dupla com o Travis Hunter. É o primeiro general manager mais rápido do que o cornerback que ele seleciona? Isso é uma falácia. Isso é uma falácia falar que o Will Johnson é lento. Ele só não é o cara mais rápido do mundo. E tem jogadores mais lentos que ele no draft, tipo o Xavier Restrepo, o wide receiver de Miami. Tem 1,80m também. E correu 4,80 no Pro Day dele. Verdade. Então eu vou de Will Johnson, acho que é um cornerback seguro. E já formei talvez uma das melhores duplas de cornerback da NFL, Travis Hunter e Will Johnson. Justo. Eu vou agora de... Caralho, tô uma dúvida aqui, João. Eu vou dar colocar um pouco de bife na minha linha defensiva. Eu vou de Walter Nolan, defensive tackle de Ole Miss. Vamos começar a construir pelas trincheiras. Defesas ganham jogos, ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Aquela baboseira toda que o pessoal fala pra parecer inteligente, que não é verdade. Mas, João, sua 7ª escolha. Como é a 7ª escolha, eu volto pra defesa e vou de Jihad Campbell, linebacker de Alabama. E tem potencial, acredito eu, pra jogar de edge rusher também. Cara muito atlético, muito físico. E o melhor linebacker do draft. Justo. Até tava vendo hoje um videozinho que tava circulando dele conseguindo um sack passando pelo Will Campbell, né? Só que o que as pessoas não falam é que quem que era o quarterback de LSU? Eu não lembro mais o nome. Nussmeier. Ele dá um passo pra trás, né? Tipo, o Will Campbell faz o bloqueio direitinho, em vez de ele subir no pocket, ele vai pra trás e aí, pô, não tem o que fazer, né? Aí... Nussmeier, que você aí, torcedor do New York Giants, pode anotar esse nome, tá? Não. Futuro escolha de primeira rodada em 2026. Arch Manning ou nada. Minha 7ª escolha aqui agora, eu vou com... Cara, tem vários edge rushers aqui, mas é que eu acho que eu posso pegar algum deles depois. O problema é que você sabe qual deles que eu gosto. Eu sei. Eu vou de James Pierce Jr., edge rush de Tennessee, porque o João sabe que eu gosto dele. Então ele vai selecionar na frente, porque ele é mau caráter, o João. Então eu vou de James Pierce Jr. de Tennessee. Eu acho que ele tem... Acho que o piso dele é ser um excelente situational pass rusher. E o teto dele é ser um All-Pro. Eu acho que é... Com a minha 8ª, né? 8ª escolha, eu vou com o edge rusher que é melhor que o James Pierce Jr., que é o Jalen Walker, de Georgia. Filho de coordenador defensivo, pode jogar de linebacker, excelente edge rusher, os melhores jogos dele vieram contra bons tackles, como o Kelvin Banks de Texas. Acabou com o Texas, acabou com o Arch Manning, acabou com o Newers. E, sinceramente, isso aqui pode ser um pouquinho de hot take, tá? Sinceramente, eu não vejo tanta distância dele pro Abdul Carter. Eu acho que ele tecnicamente é um edge rusher muito bom. E, de novo, vai ser o capitão dessa defesa. Jogou em Georgia. Edge rusher de Georgia geralmente dá certo. Você pergunta aí em Philadelphia e vê o que eles acham. Escolha número 8. Eu vou aqui... Eu queria alguma escolha que fosse te irritar. Mas... eu podia selecionar um quarterback aqui, né? Pra te irritar, né? Poderia. Talvez se você selecionasse quarterback não me irritasse. Talvez facilitasse minha vida. Eu não vou fazer isso. Eu vou aqui com um dos seres humanos mais atléticos da face da Terra, Sherman Stewart, edge rusher de Texas A&M.
pronto. Minha linha defensiva tá pronta aqui já. Não precisei... Walter Nolan, Shemar Stewart? Sim. E James Pierce, né? Isso, pô. 9ª escolha, João. Pô, só comentando, gosto muito do Shemar Stewart, tá? Obrigado. O Shemar Stewart, ele tem um problema no jogo dele, que é finalizar a jogada. Ele realmente não sabe como finalizar a jogada. Mas muito atlético. Tem uns lances dele que é literalmente isso. Ele vai ter um handoff, um quarterback pro running back. Ele chega no quarterback com 2 passos antes que todo mundo. Aquele típico caso que ele consegue chegar nos 2 antes da bola ser transferida. Então é um saque e um tackle for loss ao mesmo tempo. Só que ele não sabe como sacar o quarterback. Ele não sabe como taclear o running back. Então ele simplesmente se joga neles. Então eu acho que se ele conseguir... Se na NFL alguém chegar pra ele, vem cá, cara. Se ele conseguir finalizar a jogada, eu acho que ele tem tudo pra ser um excelente edge rusher na NFL. Porque é muito atleticismo, é muita explosão. E, de novo, acho que ele não tá nem desenvolvido ainda. E se ele tiver 8 sacks, 7 sacks por ano, mas tiver 90 pressões, 80 pressões, já é um baita jogador. Exatamente. Eu tô com a 9ª escolha, né? Então, 9ª, 10ª e 11ª que falta, né? Isso. Pra saber quando tem que selecionar um cornerback. Eu vou de Colston Loveland, Tyrande de Michigan. Aqui. Justo. Você gosta... Acho que é uma das melhores armas desse draft. Você tá selecionando o time inteiro de Michigan, 3 caras de Michigan. Porra. Pior torcedor de Ohio State que eu já vi na minha vida. Exatamente. Ué, o Jim Harbaugh não selecionou, não contratou lá o J.K. Dobbins? Verdade. Quando ele chegou? Eu vou aqui de... Cara... Me vê o... Kelvin Banks Jr. Tackle de Texas. Vamos... Kelvin Banks antes do Josh Simmons? Eu quero um cara que jogue agora. Eu quero um cara... Josh Simmons já tá bichado. jogando já. Não quero um cara bichado, não. 10ª escolha, João. Mas eu gosto de Kelvin Banks. Pra 10ª escolha, eu vou de Malachi Stark, safety de Georgia. Acho que eu fecho minha secundária com o ball hawk. Você tem os 2 cornerbacks ali que vão pressionar o wide receiver e tem o safety que não vai deixar passar nada atrás dele, que é o Malachi Starks. A minha 10ª escolha... Não vou fazer isso, não. Eu vou de... Pô, tá difícil aqui agora. Uma caída, hein? Eu te falei que o draft ele cai muito rápido, esse draft. Sim. É tipo a praia de... Aquela aí perto de Niterói, cara. Itaipuaçu. Maricá. Maricá também. Cara, me vê... Itaipuaçu é Maricá. Entendeu o que eu quis dizer. Eu não quero selecionar o criminoso de Marshall. Me vê o Matthew Golden. Wide receiver. Wide receiver de Texas. Com uma velocidade. Botar mais velocidade nesse meu time. Não sei se o Matthew Golden ele é tão rápido quanto os tiros de 40 jardas dele diz, mas bom jogador. Eu vou, com a minha última escolha, selecionar o Shedeur Sanders, quarterback de Colorado, porque eu tinha impressão de quarterback. E eu acho que você junta Shedeur com Pessoal, vejam o quão animado o João tá pra essa escolha do quarterback dele na hora de você votar em quem você acha que ganhou o draft, tá? Eu acho que o Shedeur Sanders entra na NFL melhor que o Ken Ward. Eu acho que você tá tentando ganhar de novo na retórica aqui. Você discorda? Você acha que o Shedeur Sanders não está mais preparado que o Ken Ward? Não. Eu vou encerrar aqui com o Mario Hampton.
running back de North Carolina, porque eu acho que a distância dele não é tão grande assim pro Ashton Jeanty, e eu acho que nessa altura aqui eu consigo viver com essa escolha. Eu montei um baita de um ataque, né? Vamos ser bem sinceros. Eu acho que esse draft aqui tá bem claro quem ganhou, João. O mid-ataque. Cam Ward, Tatum McMillan, Omarion Hampton. Só os 82 de overall no Madden. Quem vai ter mais jogadores relevantes no Fantasy Football esse ano? Quem daqui a 5 anos, qual time tem mais All-Pro? O meu. Os times ficaram da seguinte forma: vote com consciência, vote em mim. Lembre-se que o Adriano Imperador sempre fala, né? Sempre promoveu, né? Consciência no voto. Eu selecionei... Coma vegetais. Coma vegetais também. Currículo... Cristo vive. Cristo. Eu selecionei Cam Ward, Tate McMillan de Arizona, tight end Tyler Warren, tackle Will Campbell, cornerback Jahdae Barron, defensive tackle Walter Nolan, edge rusher James Pierce Jr., edge rusher Shammai Stewart, offensive tackle Kelvin Banks Jr., wide receiver Matthew Golden e running back Omarion Hampton. Esse é o meu draft. João, você tá com a sua lista aí ou quer que eu leia pra você? Leia pra mim, por favor. O João selecionou o Travis Hunter, wide receiver / cornerback de Colorado, Abdul Carter, edge rusher, Mason Graham, defensive tackle, Armand Membu, offensive tackle de Missouri, Ashton Jeanty, running back de Boise State, Will Johnson, cornerback, Jihad Campbell, linebacker, Jalen Walker, edge rusher, Coulson Loveland na 9ª, tight end, Malachi Starks, safety na 10ª, Shadul Sanders, 11ª, quarterback. O que eu peço que as pessoas vão olhar os 3 primeiros nomes, o João ganhou. Mas o meu draft é muito melhor do que o do João. As pessoas vão olhar os 3 primeiros nomes e falar o João ganhou. As pessoas vão olhar os 5 primeiros nomes e falar o João ganhou. As pessoas vão olhar os 11 primeiros nomes e falar o João ganhou. A profundidade aqui da base que eu peço mais aqui. Vocês que vão votar, vocês já têm certeza olhando os 11 nomes, vocês têm certeza que eu ganhei. Mas um exercício aqui de futurologia, se tivesse mais 11 escolhas, quem vocês acham que eu ganhar? Quem vocês acham que ia montar o melhor time? Ué, mas jogo de futebol americano é assim, não? Quem você acha que ganharia em 120 minutos? Não apenas em 60? Eu já ganhei. João, você sabe que você não ganhou, João. Meu time faz muito mais sentido. Que eu ganhei. Você sabe que eu literalmente montei o melhor time. Você tem um jogador de linha ofensiva. Você precisa de 5. Você precisa de 5. Você tem 2. Tem 3. 3? Will Campbell, Kelvin Banks. 2. Mas eu tenho 1. Um tackle de cada lado, ponto. Eu tenho 2 wide receivers. Um quarterback que é disparado o melhor da classe. Um running back que vai ser melhor do que o Ashton Jeanty daqui a 5 anos. Eu tenho 2 wide receivers. Eu tenho, possivelmente, um dos 5 melhores running backs da NFL já hoje, sem jogar um snap da NFL. E eu tenho Você quer que eu te mande a carta que o Ashton Jeanty mandou pros GMs da NFL? Beleza. Você quer que eu te mande a carta? Dino Smith dando aula, né? Negócio de carta, né? Eles escreveram. O Ashton Jeanty escreveu, só que os times não vão escrever de volta. Os ouvintes do podcast Cara dos Esportes não... Eu tenho. O meu front tree. Sim. É top 5 da NFL já hoje. Mason Graham. Do Carter, do Graham e Jalen Walker. Diego Salgado, 2006. Já é um dos melhores da NFL. E eu tenho muitos atletas. Tem aqui. Eu tenho o Jamal Stewart, que é um mutante. João. Jamal Stewart, 4 sacks e meio na carreira dele no college. E a gente eu não tô dizendo quem são os melhores no futebol americano universitário. Quem serão os melhores na NFL. Vote com consciência no voto. João, muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você, ouvinte. Não deixe de escutar o podcast também sobre NBA. Não deixe de se tornar apoiador. Link tá na descrição. Um grande abraço a todos. Não vou deixar o João se despedir porque ele foi deselegante aqui no final. Não, vou deixar assim, João. Valeu. Uma boa semana pra você. Obrigado, gente. Muito obrigado. Votem com consciência. Não é uma competição, é só uma brincadeira. Eu falo isso porque eu sempre ganho as competições do Gabriel. Quem que vai ganhar o WrestleMania?
WrestleMania. Eu acho que o John Cena ganha domingo. Domingo ganha o John Cena. É a despedida dele? É o último WrestleMania dele. Mas ele vai continuar aí até o final do ano. Mas agora ele é vilão, né? Então não é tão popular assim falar que ele vai ganhar. Mas... Eu já me arrependi. Se quiserem votar no Gabriel aí, porque o Gabriel sempre perde no draft dos times, perde no Poker dos Esportes. Ué, você ganhou o Poker dos Esportes? Eu ganhei de você. Não, eu tenho você foto ganhou. Com troféu, você tem? Você tem foto com o troféu? Eu não encosto de troféu que eu não ganhei. Eu não encosto de troféu que eu não ganhei. Você tem foto com o troféu? Você tem foto com o troféu? João, você ganhou o Poker dos Esportes, então. Você foi o campeão. Eu literalmente ganhei dinheiro no Poker dos Esportes. Porque pra mim você tem um campeão e 31 perdedores. mas tem um cara que é mais perdedor que o outro. Não tem? Não. Perdedor Eu no mundo do Poker dos Esportes, eu selecionaria na 30ª escolha. O Gabriel tá aí, pensando em quem ward no draft dele. Pior que é verdade. Pior que o cara dos Esportes 2 que você não podia ir, eu também não peguei dinheiro. Eu sou literalmente a pessoa viciada que começou o Poker dos Esportes. Arma brincadeira. Marco. O pessoal ir lá. E eu não consigo ganhar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Dono da bola e perde no futebol. Exatamente. Literalmente, porque jogamos com o meu baralho as 2 vezes. Exatamente. Mas obrigado a todos que escutaram. Um grande abraço a todos. Tchau.